Olá, começa agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o superintendente da SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, Antônio Moura. Com ele vamos tratar das questões relativas ao trânsito da capital. Bem, superintendente, eu agradeço antecipadamente sua presença mais uma vez hoje aqui no Frente a Frente e comecemos por esse embate, não é? Recente, essa semana, entre rodoviários e empresários do sistema de transporte urbano aqui da capital, né, que a prefeitura teve uma participação, eu diria até decisiva, no sentido de não aumentar o período da greve, que se restringiu a um dia, né, praticamente. Qual foi o papel da prefeitura nesse embate? Olha, Gorete, primeiro agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu programa. Enfim, nós tivemos aí uma rodada de 5 reuniões que antecederam as 2 audiências. Ontem foi a última audiência. Na verdade, a gente esperava até que essa audiência de ontem não tivesse acontecido. Queríamos ter finalizado na primeira audiência, mas a proposta que foi digamos, acordada na primeira audiência e foi levada para a Assembleia de manhã nas garagens, não foi aceita pela categoria, que foi a proposta de 4,5%. Então, nós voltamos para a mesa de reunião, lá no TRT, e conseguimos, graças a Deus e ao empenho de todos, tanto do sindicato, como dos empresários, como da Prefeitura de Maceió, como você bem mencionou, teve um papel fundamental, e também do desembargador Pedro Inácio, presidente do TRT. Eu queria, inclusive, ressaltar aqui a importância, a participação que o desembargador teve para que a gente pudesse chegar a um acordo e finalizar essa greve com apenas um dia. Foi um dia que realmente foi bem traumático ontem para o cidadão, tanto quem utiliza o transporte público, como mesmo quem não utiliza. Houveram vários congestionamentos, foi bem complicada a cidade ontem. Então, a gente, graças a Deus, no final da tarde conseguimos chegar a esse denominador comum. E a Prefeitura fez a intermediação, cobrando de ambas as partes que a gente tivesse um acordo firmado, foi o que aconteceu. Bem, no entorno do sistema, a gente sabe que há várias demandas, né, que a SMTT tem de enfrentar no dia a dia. Uma delas é a convivência, não é, com o transporte clandestino. O que fazer, de fato, para minimizar os efeitos que são danosos, inclusive para o sistema, não é? Para os empresários do setor, no sentido de viabilizar uma receita maior e dentro das condições, claro, que atendam a população. Se a população está indo para o transporte clandestino, é porque, de alguma forma, o sistema não está atendendo a essa demanda. Como o senhor vê essa questão? Isso, você mencionou bem. Na verdade, o transporte clandestino de passageiros de Maceió hoje é um problema que chegou a um nível muito elevado. Infelizmente, a gente tem aí uma parte dos complementares, a gente tem as vans, a gente tem o táxi lotação, fazendo o transporte clandestino. Obviamente que numa lacuna que foi deixada, uma vacância que é deixada pelo coletivo, né? Pelas empresas de ônibus, eles reconhecem isso. Mas quando a gente tem essa perda de receita, perda de passageiros, como está acontecendo hoje em Maceió, e os empresários se veem acuados e perdendo muita receita mensalmente, isso é danoso para todos, inclusive para o passageiro, que eles não conseguem fazer os investimentos que são previstos, inclusive em contrato hoje por conta da licitação. O próprio sindicato dos rodoviários reconhece esse momento complicado das empresas, mas a Prefeitura de Maceió também não pode se apegar a isso e precisa cobrar dos empresários o que está no contrato e cobrar que o acordo tivesse sido feito. Foi esse o nosso papel, nós fizemos isso, cobramos, intermediamos, mas assumimos um compromisso, Gorete, de combate ao transporte clandestino, que aí sim é a nossa parte, é uma obrigação do nosso órgão. E os instrumentos que o órgão dispõe para fazer essa fiscalização de maneira que o transportador clandestino se sinta, não é, acuado, que não tenha a ousadia de fazer o que a gente observa até no transporte complementar, não é, que em vez de ir para o terminal, fica circulando na cidade e muitas vezes passa o dia
dia inteiro circulando e dividindo essa receita com quem está regularizado no sistema. É isso. Então, o que é que nos falta, na verdade? Nos falta mão de obra. Nós precisaríamos ter um contingente maior de agentes na rua fazendo essa fiscalização. A cidade de Maceió é imensa, então cresceu muito e o transporte clandestino cresceu de forma exponencial. Então a gente tem uma dificuldade realmente, a gente tem que admitir. A fiscalização ela está nas ruas todos os dias, mas tem sido ineficaz. Não tem conseguido combater. O que fazer? Utilizar agora das armas que a gente pode dispor, armas jurídicas, né? Vontade política, isso não falta, o prefeito já anunciou, já me chamou também, então tudo que for necessário ser feito para o combate desse transportador clandestino vai ser feito, o que depender da prefeitura, então a gente já tem essa decisão política do prefeito que é muito importante e agora a gente vai trabalhar uma série de situações nesse grupo de trabalho que foi criado, né, a partir desse acordo de ontem. Uhum. Nesse grupo de trabalho teremos o Ministério Público, teremos o próprio TRT, teremos o sindicato, teremos as empresas, todos participando de SMTT. Uma força-tarefa contra o transporte clandestino. Uma força-tarefa, né, contra o transporte clandestino. E nessas ações se inclui aí a realização de concurso para novos fiscais, ou como isso se dá na prática? Olha, no momento, Gorete, não há essa intenção, o prefeito não esboça nenhuma intenção, até porque não há condições hoje de orçamento para isso, para que a gente venha fazer concurso. LRF também, existe a LRF, que é complicado também, já está no limite, então a gente não vê possibilidade de um concurso aí a curto prazo, nem a médio prazo. Mas a gente tem que buscar essas outras armas, né? Trabalhar delimitando a cidade, no caso do complementar, vamos delimitar a cidade, eles vão ter que parar em determinados pontos e não invadir a cidade fazendo o transporte urbano, que isso não é permitido. Vão ter que parar, essa parada vai ser obrigatória, não é? Ela vai ser obrigatória, quem não cumprir, nós recolhemos o carro por parte da SMTT. Que até então não ocorre. Não, porque como ele é permitido andar em toda a cidade, você tem que identificar que ele está fazendo o clandestino. Transporte clandestino. Provar e recolher. Agora a gente vai poder, passou daquele ponto determinado, a gente já pode recolher o veículo. E paralelamente, o que fazer? Nessa reunião foi discutido também essa questão de fazer com que o usuário seja estimulado a se utilizar do transporte coletivo urbano. Isso, a prefeitura vem tentando através de campanhas, juntamente com as empresas, mas é preciso realmente que as empresas também se adequem ao que está exposto no contrato e vão ter que fazê-lo, porque é uma cobrança que a prefeitura já vem fazendo e vai apertar agora também em relação às empresas, para que possa dar maior qualidade, uma melhor qualidade. Muito já foi conquistado, isso é um fato. A licitação por si só, a faixa azul, são conquistas dessa gestão para o transporte coletivo, mas ainda há muito por que se fazer, com certeza. Superintendente, o que se deve ser encarado, por exemplo, quando o sistema não atende à demanda? A informação, não é, de que houve um reforço no número de viagens em 27 linhas de ônibus aqui na capital, no sistema integrado de mobilidade aqui na cidade. Essas medidas, elas são um esforço, não é, da prefeitura junto com o setor para atender melhor a população. Mas é como o senhor disse no início da entrevista, a população cresceu e a oferta não cresce na mesma medida, né? Isso, a gente tem feito várias tentativas em diversas linhas, principalmente atendendo o apelo das comunidades, né? Para que a gente possa atender de forma com maior qualidade, maior agilidade. A gente entende que vários pontos na cidade carecem de uma melhoria, inclusive estrutural. É o caso do terminal do Benedito Bentes, eu estive lá há pouco, então é muita gente para um terminal, né? Então a gente precisa incrementar, melhorar aquele terminal, outros terminais também, e o número de linhas. Isso é um trabalho que a gente faz constantemente na tentativa de dar um benefício ao usuário. Mas é importante também que o usuário saiba que, até por contrato, as empresas têm o direito de também diminuir o número de linhas se está havendo prejuízo em determinada linha. Então, em determinado horário, a empresa tem essa prerrogativa de diminuir o número de linhas. Isso é uma negociação sempre, SMTT, com as empresas de ônibus. Bem, a SMTT tem agora um novo local para atendimento aos usuários. Como é que está se colocando essa nova condição? Olha, está ficando pronto. Eu creio que na próxima semana o prefeito Rui Palmeira já vai poder inaugurar. Né? A gente tem que reconhecer que o nosso protocolo
o nosso atendimento de defesa prévia, né? Ele não dá conta mais da demanda, né? Ele atende de forma precária o cidadão. A gente tem várias reclamações lá, porque a demanda cresceu bastante também, principalmente após a implantação da fiscalização eletrônica. Isso traz uma demanda nova, tanto para recursos, quem entende que aquela multa não é válida, como as pessoas que vão, enfim, então, pagamento, tudo. Essa demanda cresceu muito e a gente não está conseguindo atender com qualidade. O que é que a gente está fazendo? Criando um novo galpão, climatizado, mais moderno, enfim, pronto para atender o cidadão como o cidadão deve ser atendido e tentar minimizar o número de reclamações que a gente tem no atendimento. Pois é, atender as reclamações. Quando vem aquela informação de que não, porque a SMTT está aplicando muita multa, é uma indústria da multa, eu particularmente vejo as medidas de fiscalização de uma forma muito positiva, porque eu tento seguir a orientação estabelecida no trânsito. Se é para dirigir a 40 km por hora, eu não vou colocar 50, 60 ou 70, tem que ser a 40, né? E nesse sentido, há sempre, a gente observa no trânsito, as infrações que são cometidas até desnecessariamente. Não justifica, em qualquer circunstância, você ultrapassar em faixa contínua dupla, amarela, você fazer uma entrada à esquerda ou à direita quando se obriga a um contorno de quadra. Isso se observa muito em Maceió. E alguns pontos que depois, no decorrer da entrevista, eu vou colocar para o superintendente, é algo muito comum aqui na cidade. A fiscalização para esse tipo de infração tem sido expressiva, superintendente? Olha, Gorete, tem. A gente tem intensificado, inclusive. Eu te confesso que eu tenho sido muitas vezes até hostilizado por conta disso. Aconteceu comigo na última semana, agora mais uma vez. No ambiente público. No ambiente público. As pessoas, infelizmente, elas não aceitam, né, a fiscalização. Eu digo sempre, não precisa ser um gênio do trânsito para circular em Maceió e ver que as pessoas cometem diversos absurdos. A gente vê isso diariamente. Quando eu sair daqui, eu vou ver vários. Exatamente. Então, quem é ruim? Quem é que está errado? É a SMTT que está fiscalizando ou é o cidadão que comete a infração? A gente tem que mudar essa nossa cultura, gente. Ou seja, quem não comete a infração não tem do que se preocupar ou por que se preocupar, né? Não tenha dúvida. A preocupação geralmente não, 100% dessa preocupação é quem gosta de atender celular quando está dirigindo, é quem comete essas infrações, né? Perfeito. A gente tem casos absurdos em Maceió. A gente tem pessoas que estacionam nas vagas dos outros, de garagem, na porta das garagens. Aí tem o seu carro rebocado para a SMTT, aí fica revoltado, chega lá. Meu amigo, você parou na porta da garagem do cidadão. O cidadão não pode sair nem entrar em casa, porque você foi ao bar na noite e resolveu parar na porta dele. Então, isso é uma das milhares que a gente tem, dos muitos problemas. Isso é uma questão de comportamento, de contracultura ou cultura deformada de se levar vantagem em tudo. Isso. Até quando essa vantagem está relacionada à invasão do direito do outro, não é? Mas com certeza, isso é cultural nosso, e quando eu digo nosso, eu me incluo também. Por muitas vezes eu me pego fazendo algo, às vezes que eu digo não, hoje eu me cobro muito. Não é só no trânsito, é uma fila que a gente fura, uma fila. Exatamente. Não é? É o desrespeito que a gente vê de diversas formas que a gente pratica, que ferem o direito do... Isso, né? Que ferem o princípio da civilidade. Isso vem de casa também, né? As pessoas, não, você tem que orientar mais o trânsito. Não, quem tem sua carteira de habilitação, fez escolinha já sabe quais são as leis, você sabe que é uma placa de proibido estacionar, você sabe que não pode fazer um contorno errado, você sabe que não pode pegar uma contramão. Se você pega é porque você está assumindo o risco de ser autuado, de ser multado, de ter seu carro rebocado. Ou de atingir alguém e levar à morte, não é? Isso, ou de causar um acidente fatal. Exatamente. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto o Frente a Frente está de volta. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o superintendente da SMTT de Maceió, Antônio Moura. Bem, superintendente, a notícia é que a partir do dia 30 de setembro, a Prefeitura vai investir, de fato, mais fortemente na fiscalização eletrônica, com novos pontos de instalação para faixa azul e controle do excesso de velocidade aqui na capital. Como se pretende
obter, digamos assim, resultados positivos com essa fiscalização, com esse incremento na fiscalização? Olha, Gorete, na verdade a gente já vem obtendo, né? O comparativo para o ano onde tem a fiscalização, para o ano passado onde não havia fiscalização, a gente já conseguiu diminuir em 54% aí o número de acidentes. Isso é um fato, é um registro. Enfim, então esse é o objetivo da prefeitura, ao contrário do que as pessoas falam, que é arrecadação, multa, enfim, não é. O objetivo é realmente reduzir o número de acidentes. E a fiscalização que vai ser colocada agora ao longo da faixa azul, né, a faixa exclusiva para o transporte coletivo, a gente inicia com 7 pontos. Essa fiscalização vai fazer com que as pessoas, quem não está respeitando, passe a respeitar a faixa exclusiva ou será autuado. Todos sabem que a gente tem 2 quadras para utilizar, seja entrando ou saindo, você tem direito a 2 quadras. Mais do que isso, vai vir a autuação. Esse novo equipamento, ele consegue captar se aquele veículo passou mais de 2 quadras e aí a autuação vai ser feita. A gente começa com 7 pontos, mas a intenção é fiscalizar toda a faixa exclusiva, parte alta e parte baixa da cidade. Simultaneamente? Simultaneamente. Superintendente, em relação ao semáforo inteligente, o que difere esse semáforo dos convencionais? Maceió hoje ela tem, já vem acontecendo nessa gestão uma mudança dos semáforos todos para LED, mas a gente tem ainda em torno de 40% que necessitam ser trocados para que sejam todos de LED. Gasta muito menos energia, quebram menos. Finalizando isso, a gente também, paralelo a isso, na verdade, a gente já está implantando os tais semáforos inteligentes. O que é isso? É um semáforo que ele vai ligar ou vai aumentar o tempo no vermelho ou diminuir, aumentar o tempo no verde ou diminuir, a depender do fluxo. A demanda que estabelece. Isso, ele entende por GPS. Então, ele vê aquele fluxo, o próprio equipamento vê, visualiza e já faz a compensação. Isso, exatamente, a depender do fluxo, mais tempo ou menos tempo, no vermelho ou no verde. E isso vai ajudar em muito na questão da fluidez do trânsito. E como fica a sincronização desses semáforos, já que ele vai atender a demanda do fluxo em relação a um que venha, digamos, a umas 3 quadras depois? Isso, mas ele consegue entender o contexto como um todo. Por isso que a gente tem que instalá-los por corredores como um todo, a gente não pode instalar de forma isolada. Isoladamente. Não. Por exemplo, digamos, a Avenida Deputado José Lages. Você tem que fazer nela toda. Aí você vem Avenida Fernandes Lima, nela toda. Na Orla, trechos longos, porque eles vão se entender entre si. Isso, exatamente. Dentro dessa leitura de fluxo e da sincronia. Isso. E mais um detalhe nesses semáforos. Caso ele quebre hoje, o que é que acontece na cidade de Maceió? O semáforo está intermitente, como acontece muito. Choveu ou quebrou. A gente tem que mandar uma equipe lá, tem que identificar, tem que ouvir uma denúncia, receber a denúncia ou a reclamação. Esses semáforos, eles já vão nos avisar na nossa central. Esse semáforo tal, na rua tal, um local tal, está com defeito. Tá com a central problema. vai poder visualizar. Ela visualiza, recebe esse comunicado e pode resolver remotamente da própria central. Caso não tenha solução, a gente encaminha a equipe. Ou seja, vai agilizar esse processo de manutenção semafórica, que também é um problema que nos atinge. Pois é. E nesse caso, quem infringe também a lei de cruzar o sinal, né, numa condição... Há muita gente que reclama que a mudança do sinal verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho, enfim, há um tempo muito curto. O que dizer sobre isso? Olha, existe uma regulamentação, tem que ser 3 segundos no mínimo. Sendo 3 segundos, está dentro do que estabelece o código. Dependendo da via, a gente precisa que isso seja mais rápido ou menos rápido. Infelizmente, hoje a gente tem em Maceió 350 mil veículos, a gente tem 2.200 a cada mês sendo emplacados e a cidade não comporta. Não é um problema só de Maceió, é um problema de várias cidades das capitais brasileiras. Então, se a gente não, em determinados semáforos, não tiver um tempo curto, a gente vai ter congestionamentos ainda maiores do que a gente já tem. E hoje, o que a SMTT classifica como, digamos assim, mais preocupante no horário de rush na cidade? Olha, uma preocupação grande é fechamento de cruzamento, né? A gente tem muito fechamento dos cruzamentos, tanto que a fiscalização eletrônica ela vem para
para diminuir essa ocorrência, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente identifica quando há grandes congestionamentos. Eu observei que foi colocado um semáforo ali no cruzamento perto da Faculdade Nassau, na Sandoval Rochelas, que facilitou muito o acesso para as pessoas ali, que ali era a lei do mais forte, que predominava, né? Mas já cruzando na Sandoval Rochelas em direção a Deputado Zé Lages, aquele cruzamento da Deputado Zé Lages ali, que tem umas galerias... Ele é bem complicado. Complicadíssimo. Ele é bem complicado. É muito raro, semanalmente, não haver colisões naquela área. A SMTT pensa em estudar... Já tem uma previsão para aquele semáforo. Modéstia à parte, aquele semáforo da Maurício Nassau foi até ideia minha, pessoal minha, a nossa equipe é excelente, mas essa foi ideia minha porque eu passo muito por ali, eu moro ali perto. E eu ficava impressionado com o volume de veículos. Me perdoem os condutores mal educados com a falta de educação. Estou falando só para os mal educados, porque existem os bem educados. Ninguém que ande certo no trânsito vai vestir essa carapuça. Né? Pronto, quem anda certo. Porque ali as pessoas não respeitavam, você tinha que passar e fazer o retorno lá na frente. Lá na praia. As pessoas faziam isso aqui, quem estava aqui vindo do lado da Maurício Nassau não conseguia entrar, então ficava aquele caos. Não tinha chance. Não tinha chance porque o cidadão fazia o errado, né, mas que era certo para ele. Era o bom para ele. Então, a gente colocou o semáforo, uma atitude simples. E que resolveu a situação. Resolveu aquele problema. O da deputada Zé Lages também está previsto já. A questão de estacionar em áreas reservadas a idosos, as vagas que estão disponíveis em supermercados, em muitas áreas aqui da cidade, idosos, gestantes. Como a SMTT tem trabalhado isso? Porque isso é um hábito terrível, né? Terrível que a gente observa na cidade, as pessoas não têm constrangimento. Quem infringe as leis do trânsito dessa forma até tem uma atitude debochada com quem agressiva com quem faz qualquer comentário ou alguma expressão de insatisfação com essa atitude, é uma coisa absurda. Como a SMTT tem trabalhado isso? Olha, de forma muito rígida. Né? A nossa orientação lá e os próprios agentes, que são profissionais bem comprometidos, existe uma orientação por parte deles mesmo e não me perdoe, amolecer nesse caso, nesse tipo de infração principalmente. O que é que leva um cidadão novo, saudável, parar numa vaga de idoso no shopping, só para poder chegar um pouquinho mais perto da entrada, da saída do shopping? Então, esse cidadão vai reclamar de quê? Vai ficar revoltado por quê? Depois que o carro ou é autuado ou é rebocado. Né? Eu mesmo participei de uma operação onde uma moça jovem estacionou lá e ela ficou, quando ela nos viu, ela voltou para dentro do shopping e ficamos lá esperando algumas horas até que ela realmente resolvesse vir buscar o seu carro, né? Fosse autuada. Mas é importante nesses casos também salientar, agora aproveitando sua audiência, que você é idoso, mas não tem o cartão, não coloca o cartão lá, você vai terminar sendo autuado da mesma forma. É muito importante. Ocorre muito? Ocorre muito, infelizmente. E depois que o agente lavra o auto de infração, seja via manual, seja pelo aplicativo, não tem mais como voltar. E retirar em algum esse documento é algo muito simples de fazer, né? É simples. Retira lá na própria SMTT, no posto avançado que nós temos um pouco depois da SMTT. Tem na própria Transpal, no já do Maceió Shopping. Você retira rapidamente o seu cartão do idoso. Não esquece de colocar ele no painel do veículo quando você for utilizar uma vaga. É importante também que esse cartão só seja utilizado quando o idoso estiver dirigindo o veículo, porque, do contrário, essa carteirinha pode ser retirada. Isso, a gente também detecta esse tipo de caso, é caso de polícia, na verdade. Exatamente. O cidadão está usando o benefício que não é para ele. É o que eu pergunto, para quê? Para ficar um pouco mais perto da vaga, da saída ou da entrada do shopping? É uma coisa que é difícil até de entender, né? E as carteiradas, né? As pessoas que quando são autuadas ainda perguntam para a autoridade policial, você sabe com quem está falando? Eu costumo não atender o telefone quando há operação na rua. Eu prefiro não atender o telefone porque eu acho também inadmissível. É uma coisa que me perturba muito, eu não gosto.
Como eu não recebo, graças a Deus, eu tenho um gestor muito sério, que é o prefeito Rui Palmeira, e não é fazendo campanha não aqui, mas ele não liga para pedir nada desse tipo de coisa, então eu não atendo outras ligações quando está tendo operação. Eu sei que os agentes estão na rua fazendo uma blitz tal, em determinados locais, para justamente não ter que estar atendendo esse tipo de gente, que fica, não, eu conheço sei quem, eu sou dos parentes não sei de quem, eu falei com não sei quem, esse tipo de coisa. Não, foi autuado, gente, foi autuado. Teve seu carro removido, vai lá na SMTT, paga as taxas, paga a multa, recolhe, retorne com seu veículo, enfim. Acho que é por aí. Bem, e com relação ainda a essa questão, o box de atendimento ao público da SMTT está aberto em que horário e durante os dias úteis da semana? Todos os dias úteis da semana, das 8 às 14, tá? A gente tem um horário hoje que a gente para ao meio-dia de entregar as fichas por conta de dificuldade, mas eu creio que com o novo galpão a gente vai poder estender até a entrega de fichas, porque o atendimento vai ser mais agilizado. Na questão da infração do uso do celular enquanto se dirige, é algo muito difícil essa relação da SMTT com os usuários, com os motoristas, porque se tiver um Bluetooth dá para falar sem estar com o telefone ao ouvido, né? E como... muitas vezes as pessoas, há casos também de algumas multas serem aplicadas indevidamente, Sim. Quando a pessoa não está nem na cidade e recebe uma autuação nesse sentido. Como deve proceder o contribuinte, não é, o motorista nesses casos? Olha, quando acontecer isso, você entende que aquela multa foi indevida, você tem direito à defesa prévia no primeiro momento. Se essa defesa prévia não for acatada, você tem direito a um recurso. Vai para a junta recursal. Se não for acatado, você ainda tem direito a entrar na justiça. Todo cidadão tem direito a ingressar na justiça por qualquer que seja o motivo. Então, você tem, mas na SMTT você tem a primeira instância e a segunda instância, que é a junta recursal, né? As pessoas dizem, não, nenhum recurso vai ser deferido. Não é assim. A gente tem uma média de 23% de recursos que são acatados pela superintendência e aquela multa é anulada. A grande maioria, 77% das multas, realmente, elas são... Elas correspondem à realidade. A junta recursal entende que ela corresponde à realidade. Mas erros existem por parte da SMTT, dos agentes, e muitas vezes até do equipamento. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, o cidadão tem direito a recorrer. O cidadão geralmente reclama daquela multa que é aplicada de forma manuscrita, né, pelo agente, quando é a palavra de um contra o outro, né, que se estabelece. Isso. O agente tem fé pública. O agente tem fé pública, né? Então, mas nós temos um contingente aí de 200 agentes. Pode acontecer, sim, de um agente cometer uma falha. Pode. Pode acontecer uma arbitrariedade. Pode, estamos lidando com pessoas, pode. E aí o cidadão tem direito a recorrer, inclusive na justiça. Na questão ainda da mobilidade urbana, eu vou voltar a deputada Zé Lages, porque ela passou a ter um fluxo de veículos imenso, né, em pouco tempo. E foi criada também uma faixa no sentido, no sentido centro-praia, ao lado direito para quem vai, né, até a praia, destinada a ciclistas. E ela, de fato, não está atendendo a essa mobilidade. E há uma confusão, muitas vezes, que as pessoas estacionam ali, mesmo com o alerta ligado, que fica uma faixa destinada para o lado contrário e a outra confusa. Ninguém sabe se é uma, se pode usar aquela faixa também. Algo ficou confuso no desenho do asfalto. Foi. O que aconteceu ali foi que houve uma ação movida por comerciantes da região, que aí proibiram que aquela faixa fosse faixa, fosse uma ciclofaixa, né? Uma ciclofaixa. Isso, foi, então, e essa decisão, esse processo, ele está tramitando, ou seja, a SMTT, a Prefeitura, não pode retirar até que tenha uma decisão do mérito. Então, a gente ficou meio que, me perdoe a expressão, no mato sem cachorro, porque não podemos retirar, ao mesmo tempo muitos ciclistas confundem, acham que podem trafegar, até condutores também não entendem bem o que aconteceu ali. A ideia da Prefeitura, naquele caso, foi criar uma condição melhor para o ciclista, para que ele pudesse sair da praia. A gente não tem ciclovias na cidade, né? O prefeito tem tentado implementar, mas muitas vias não foram planejadas para ter ciclovia. E hoje não permitem fazer, né? E hoje você tem uma dificuldade muito grande, inclusive com comerciantes. A gente tem uma problemática de estacionamento, temos que reconhecer, as pessoas também não têm onde estacionar, né?
Alguns empreendimentos não oferecem estacionamento para os clientes e aí tem que estacionar na rua. Pois é, em algumas cidades, né, mais antigas, os planejamentos de fazer as prefeituras ao construírem uma praça, alguma coisa, de tentar fazer um estacionamentos no subsolo, até para disponibilizar desse estacionamento pago, seria uma alternativa, edifícios para estacionamento, que é a tendência, né? Não tem espaço para todos. Isso, não tem espaço. O número de veículos cresce muito, né? A cada ano, não tem como estacionar. As pessoas também... não abre mão de dirigir seu veículo. Querem, a pessoa vai, às vezes, daqui até... Eu me incluo também, tá? Eu me incluo também. Às vezes vou perto, assim, vou na padaria e quero ir de carro. Né? Isso a gente faz... Eu resolvo andar um pouquinho. Andar um pouquinho. Infelizmente, a gente tem esse mau hábito e isso congestiona. A prefeitura não tem obrigação, por lei, de deixar que aquela via seja estacionamento. Estacionamento, rua não é estacionamento. Exatamente. A prioridade, inclusive, é do pedestre. Exatamente, não de botar carro. Exato. Então as pessoas às vezes não entendem isso, confundem e acham que não, ali é direito meu de botar o carro ali, vou botar. Muitas vezes no local até já expressamente proibido. Exato. Né, com sinalização. Bem, superintendente, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já voltaremos. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, Antônio Moura. Bem, superintendente, falemos agora sobre o funcionamento, não é, a partir do dia 31, do box de atendimento da SMTT no bairro da Pajuçara. O que oferece esse box à população? Olha, esse box ele já existia, ele passou um bom tempo fechado, necessitando de reforma e também de alguns direcionamentos, uma mudança de fluxo por conta dos jangadeiros. Para que serve esse box? Qual é a intenção dele, qual é a utilidade dele? Fazer o credenciamento e a fiscalização dos jangadeiros, que também é uma atribuição da SMTT. A SMTT tem várias atribuições. Nós fizemos, o que é que a gente fez? Nós reformamos o box. E não satisfeitos, fizemos uma parceria com a Centur, com a Secretaria de Turismo do município. Ou seja, o box agora ele atende ao jangadeiro, credenciamento, informação ao jangadeiro, fiscalização do próprio, e também atende ao turista, né? É o CAT, o Centro de Atendimento ao Turista, ou seja, trabalhando Secretaria de Turismo e SMTT em conjunto, atendendo ao turista e ao jangadeiro. A SMTT trabalha durante a semana, dias úteis, o turismo semana e final de semana. Pois bem, é unir o trabalho de uma superintendência com uma secretaria que tem atividades bem correlacionadas, né? Isso. E nesse caso, no que diz respeito à superintendência, ele vai auxiliar nas informações gerais do turismo aqui de Maceió, né, que é a porta de entrada. Isso. Né, para o Estado. E no que diz respeito aos jangadeiros, há notificações de pessoas que tentam fazer esse trabalho de forma irregular, superintendente? Sim, sim. Como todo transporte, é um transporte de passageiros também a jangada, né? Existe quem quer fazer de forma irregular, sem estar credenciado. Quando a gente o Estado, o município não tem o controle sobre qualquer meio de transporte de passageiros, você está colocando a vida do cidadão em risco. Né? A vida ou do turista ou do cidadão da cidade. Então, é importante que nós tenhamos esse controle, porque a gente sabe quem é o jangadeiro. Essa jangada é de quem? Quem é esse cidadão? Né? Quais os antecedentes dele? Para que a gente possa oferecer o mínimo de segurança ao usuário. Então, essa é a intenção. Mas a gente tem, sim, os casos dos irregulares. Então, para isso serve o box, para isso serve a nossa fiscalização. Seria interessante ter um atrativo para esse jangadeiro que ainda não se regularizou, não se credenciou, não é? Por exemplo, são 100 jangadeiros já regularizados. Em torno de 100 já regularizados. Isso, a gente está buscando aí alternativas, parcerias, inclusive com o próprio turismo. O trade tem ajudado, o trade turístico, os hotéis já ajudaram agora também com os brindes, as camisas. A gente vai oferecer camisa UV para os jangadeiros, né? Então, boné. Mas a gente está buscando novos atrativos que possam fazer com que esses jangadeiros se regularizem. Eu queria aproveitar a sua audiência mais uma vez e falar com o jangadeiro, aquele que pagou a sua taxa no ano passado e pagou o seu DAM, mas não recebeu a sua credencial.
vai estar recebendo de forma gratuita esse ano, não vai ter prejuízo nenhum. Perfeito. Superintendente, em relação às mudanças de linhas, não é? Lá na região, por exemplo, do Salvador Lira, houve alguma mudança que foi benéfica para a população? Isso, é como eu te falei há pouco, a gente atende aos chamados da comunidade, a gente recebe a comunidade, inclusive, lá na SMTT, enviamos um técnico até as comunidades para fazer uma análise e, havendo a possibilidade, a gente cobra das companhias de ônibus que façam essas adequações de modo a atender melhor. Muitas vezes a gente consegue, em alguns casos, não. Muitas vezes a mudança que a gente faz não satisfaz como um todo, mas é o que a gente consegue fazer junto com as empresas naquele momento. Inclusive, tem localidades que são de difícil acesso. Para ônibus, a gente tem que botar um ônibus menor, um micro-ônibus, as pessoas não ficam às vezes satisfeitas, mas é o que é possível fazer no momento. A participação de agentes da SMTT nas operações da Lei Seca, que a partir de agora já conta com esses agentes, né? Qual é a receptividade dos agentes e a importância de se incluir nessas operações? Olha, isso já é uma cobrança, eu estou há 8 meses na SMTT, mas eu sei que é uma cobrança antiga. A participação deles, os agentes têm vontade de trabalhar de uma forma geral no que se diz respeito à trânsito, e a Lei Seca é muito importante, né? É uma escola, não é? É uma escola, ela trouxe uma mudança de paradigmas, enfim. Então, graças a uma parceria nossa com o Detran, eu queria aqui ressaltar o nome do nosso presidente, do Cacá, né, do Cacá Gouveia, que trabalho, eu chamo de Cacá, me dou o direito, nós chamamos de Cacá, e que trabalho do Cacá lá no Detran, você vai lá, parece estar numa empresa de primeiro mundo, né? Aproveitando também, ressaltar o nome do Major Felipe do BPTran, né? Que pessoa, que profissional, que dedicação desses dois. Então, nessa parceria a gente nos incluímos na Lei Seca, iniciamos agora a nossa participação, o que nos deixa muito contentes, aos agentes também bem felizes. A gente vai estar adquirindo em breve os retilômetros, né, o bafômetro, né? Inclusive um modelo novo que foi homologado agora pelo Inmetro, foi adquirido pelo Detran, nós teremos também acesso para utilizar nas nossas fiscalizações da SMTT. Quanto a SMTT tem encaminhado, a Prefeitura, né, tem encaminhado um projeto de lei que regulamenta o uso de aplicativo para o transporte de passageiros. O que vem a ser? Isso aconteceu hoje, o prefeito Rui Palmeira encaminhou para a Câmara, para a votação, o projeto de lei que regulamenta todos os aplicativos. O exemplo mais conhecido é o do Uber, mas não existe só o Uber, são vários aplicativos que transportam passageiros. Isso já era uma reivindicação antiga dos taxistas, além do público em geral. Os taxistas vêm cobrando isso. Por quê? Porque o taxista hoje ele tem uma série de taxas que ele paga, né, para poder atuar. E os aplicativos atuam na cidade sem pagar imposto, sem pagar nada, sem nenhuma regulamentação, nenhum limite. O que é que a Prefeitura quer? Ela quer que os aplicativos existam, porque é realmente uma tecnologia bem interessante, mas que sejam regulamentados, que a gente possa ter um controle, saber quem são os motoristas, né? Delimitar um limite máximo de veículos para que a gente não tenha... determinadas áreas. Para proteger o equilíbrio econômico-financeiro também desse sistema. Que já se comprovou que há espaço para todos. Isso, Se não fosse assim, a gente não observaria uma procura tão significativa pelo Uber ou qualquer outra forma, mas pelos aplicativos, né? A utilização desse transporte por meio de aplicativo. Mas há que se ter digamos assim, um padrão que não prejudique a quem já está no sistema. Né? Não tenha dúvida, o taxista ele está aí há muitos anos, paga diversas taxas, né? Tem aquela praça que ele comprou muitas vezes muito cara, né? E ele precisa ser respeitado também. Mas, obviamente, e eu digo isso aos taxistas, eu acho que o uso do aplicativo também ele tem que ser estimulado. As pessoas têm o direito de ter novas alternativas, desde que haja uma regulamentação por parte do poder concedente, que é o município ou o Estado. Uma concorrência honesta, justa, né? Isso, uma concorrência honesta, justa. É como acontece com os empresários, com lojas. Você concorrer com quem não paga imposto, com quem não paga nenhuma taxa, não paga aluguel, não paga nada, é muito difícil, né? Então a gente tem que proteger quem anda na linha, quem paga seus impostos, essa é a intenção. Bem,
Estamos quase no final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do que foi esse primeiro semestre do ano para a SMTT, em termos do que ela se prontificou, não é, a fazer para melhorar o trânsito da cidade. A gente sabe que alguns equipamentos são necessários, mas o poder de caixa da prefeitura não bate com as necessidades da cidade. Como resolver isso, buscando recursos fora? Quais são as alternativas? Porque a cidade, por muito tempo, deixou de investir em viadutos, em passagens de nível, coisas que, obras que, maiores ou menores na sua proporção, poderiam dar um fluxo melhor, né, para passageiros e pedestres na cidade. Olha, Gorete, eu avalio, Motoristas, né? Isso, eu avalio como foram, na verdade, são 8 meses, né, esse primeiro semestre, assim, mas eu já estou há 8 meses lá. Digamos que não foram fáceis, né, é uma escola, a SMTT, eu acho que é o maior desafio que eu enfrento, desde que tanto quando trabalhei no governo do estado, como agora no município, essa oportunidade, mas é uma grande oportunidade também que o prefeito tem me dado, por conta de todos os desafios, né, que a SMTT nos oferece. A gente tem conseguido alcançar várias metas, algumas ainda precisam ser alcançadas, falta recurso, muitas vezes. A arrecadação da SMTT hoje dá para viabilizar algumas obras, superintendente? Olha, ao contrário do que as pessoas pensam, a arrecadação não é uma grande arrecadação. Dá para a gente viabilizar muita coisa, mas não tudo que a gente deseja. Infelizmente, a cidade vem sofrendo muitos anos, se ficou sem investir em mobilidade urbana, né? Eu não digo só nem viaduto, mas questões de mobilidade, questão semafórica, sinalização, tudo isso a gente sempre ficou um pouquinho a desejar e a gente tem que fazer esse investimento todo, vem fazendo agora, então não dá para fazer do dia para a noite, mas a gente espera poder atender aí tanto as solicitações do prefeito, né, as demandas e principalmente os anseios da população. Pois bem, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez ao superintendente Antônio Moura por ter estado conosco aqui e até uma próxima oportunidade. Gorete, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.